Esta data é muito significativa para a história da Dois Guerra Mundial. Em 6 de junho de 1944, os aliados, sob o comando do Gaulle Eisenhower, desembarcaram na Normandia. Em 25 de agosto de 1944, Paris foi libertada. Daí o grande regozijo dos franceses e, naturalmente, as festas. O sonho de Patrícia é, portanto, extremamente significativo e confirma a suposição de uma ligação telepática com seus alegados amigos franceses. Vamos destacar, a seguir, alguns detalhes relevantes, concernentes ao presente caso. Outros detalhes relevantes concernentes ao caso de Patrícia. 1. Em sua entrevista do dia 18 de outubro de 1971, respondendo à indagação de como eram suas atuais recordações, Patrícia afirmou que eram bem vivas e nítidas no relacionado com as lembranças. As imagens permanecem claras. A sensação é a de um sonho que ficou. Declaração semelhante tivemos por parte de Rodrigo, ver páginas 157, quando este paciente informou que, ao recordar-se dos eventos ocorridos com a personalidade prévia, Fernando, não parecia notar a solução de continuidade entre a existência daquela e a sua presente realidade como uma nova personalidade. Para ele, era como se tivesse adormecido Fernando e acordado Rodrigo, de um dia para o outro. 2. Patrícia revelou que, ao chegar a seu novo domicílio, não teve nenhuma sensação particular, nem sentimento de saudade, desolação, etc. Nem sabia por que se encontrava lá. Entre o episódio de sua chegada até quando atingiu a idade de 2 anos, não guardou qualquer lembrança. Era como se tivesse estado inconsciente. 3. É digna de nota a simpatia que Patrícia diz nutrir pelos árabes. Os nomes dos pais, em sua legada vida prévia, são reconhecidamente árabes. Amadad, Angala, Barralouf ou Baralouf. Por esse motivo, fomos induzidos a supor que os pais da anterior personalidade, Alex, teriam sido ou argelinos ou marroquinos radicados na França. 4. Outro aspecto interessante dos sentimentos de Patrícia é o seu amor pela França e por tudo que seja de lá, manifestados desde os 2 anos e perdurando até hoje. Em entrevista de 19 de setembro de 1973, a mãe de Patrícia referiu-se ao fato de sua filha, quando criança, achar as flores da França muito mais lindas do que as de Araraquara. Disse, ainda, que ela se referia à França quase todo dia e que, até agora, tem preferência pela música francesa. Ao comparar as coisas daqui com as da França, invariavelmente achava as de lá mais bonitas e melhores. 5. Durante sua infância, Patrícia parecia paranormalmente ligada com a França e, talvez, com as pessoas amigas de lá existentes. Vários exemplos dão apoio a esta suposição. Vamos citar alguns. Uma certa manhã ela não quis tomar leite e disse que estava muito triste porque o pai dela na França havia morrido. Entrevista de 19 de setembro de 1973. Numa outra vez ela disse que havia sonhado que estivera com todos os seus amigos da França em uma festa. Entrevista de 19 de setembro de 1973. Vichy foi ocupada. De madrugada ela acordou aos berros dizendo que a sua cidade havia sido invadida. Entrevista de 26 de junho de 1978. Vê também o relatório de Dedora de 28 de dezembro de 1978. 6. Em julho de 1975, Patrícia foi à Europa. Esteve em Paris. Disse-nos que ficou deslumbrada com a beleza daquela cidade. No dia 18 de julho de 1975, conseguiu ir a Vichy. Infelizmente, devido ao fato de precisar atender a uma rígida programação e, também, em virtude de haver uma greve nos serviços de transporte,
Patrícia só conseguiu estagiar por 2 horas em Vichy. Assim mesmo, procurou visitar um dos 3 cemitérios daquela cidade, na esperança de encontrar, em seu registro necrológico, o nome de Alexandra Amadai Barralouf. Não teve êxito naquela necrópole. Devido à carência de tempo, não pôde visitar as demais. Entretanto, a cidade pareceu-lhe familiar, especialmente quanto ao tipo das casas residenciais. Estas eram extremamente semelhantes ao padrão que ela ainda conservava em suas recordações. Outro detalhe que lhe chamou a atenção foi a brisa que ela observou soprar em Vichy. Em julho, lá é verão. Todavia a temperatura era amena e a cidade bem arejada. Este particular fê-la recordar-se da mãe de Alex, personalidade anterior, cuja indumentária incluía chapéus sempre esvoaçantes. Lamentavelmente, Patrícia não pôde retornar a Vichy, para um reconhecimento mais demorado e minucioso. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Patrícia. À semelhança do que foi feito para os anteriores casos, vamos procurar uma explicação para os fatos ocorridos com Patrícia, desde a sua infância. O presente caso classifica-se entre os não resolvidos, pois ainda não foi localizada a personalidade prévia. Incluímo-lo nesse trabalho devido às fortes evidências intrínsecas por ele apresentadas, que sugerem tratar-se de um caso de reencarnação. Para justificar esta suposição, precisamos eliminar as demais hipóteses que poderiam também explicá-lo. Fraude deliberada. Estaríamos diante de uma história forjada por Patrícia, de comum acordo com seus demais parentes. Antes de chegarmos a semelhante conclusão, precisamos definir claramente os objetivos visados e as vantagens auferidas pela paciente e sua família, como resultado de uma farsa desta natureza. Parece-nos que não é possível encontrar-se qualquer móvel válido que pudesse justificar um conluio dessa espécie. Não haveria, então, a intenção da própria Patrícia de se fazer notada pelos seus parentes, quando ainda criança, ganhando com isso mais afeição e cuidados dos pais? Não teria ela dramatizado tudo isso desde a sua infância, continuando a viver suas fantasias até depois de adulta? Esta suposição esbarra logo de início com certas circunstâncias que rodearam os acontecimentos desde o seu começo. Elas. 1. Como uma criança, pertencente a famílias italianas, nascida e criada no interior, em 1941, tendo a idade de 2 anos, veio a saber da existência de um país chamado França e dos nomes certos de 2 cidades de lá, Vichy e Havre, distinguindo esta última como sendo um porto marítimo. 2. Como se explica a descrição do episódio do assassinato perpetrado pelo soldado, tão bem narrada e coincidente com as marcas de nascença, urdida por uma criança de 2 a 3 anos de idade. 3. Os itens 9, 13 e 14 sugerem sua ligação paranormal com França. Como explicar tais fatos através de uma farsa por parte da garotinha? Pensamos que bastam estes 3 exemplos, embora pudéssemos anunciar um número bem maior. Não seria, então, um caso de busca de notoriedade por parte da própria Patrícia, colocando-se como figura central de um fato tão extraordinário como este? Ainda assim, não se justifique esta suposição, pois Patrícia procurou sempre manter-se no anonimato. Foi esta sua preocupação desde o início. Daí velarmos seu verdadeiro nome e os de seus parentes, por meio de pseudônimos. Finalmente, se fosse uma fantasia de sua parte, Patrícia, ao ir à França, não teria se preocupado em visitar Vichy e tentar encontrar, no registro necrológico do cemitério, o nome de Alexandra Amadai Barralouf. E ela não logrou seu intento, devido às circunstâncias adversas que a impediram de prosseguir em suas investigações. Patrícia lamentou muito este fato e pretende voltar ainda à França para encontrar o túmulo de Alexandra.
Não cremos que qualquer suposição fundamentada na hipótese de fraude deliberada venha a ter êxito na explicação do presente caso, em todos os seus aspectos. Por isso, não insistiremos nesta hipótese. Informação direta, criptominese. Dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Patrícia nasceu no dia 14 de novembro de 1939, por conseguinte, 3 meses após o início da fase aguda da Guerra Mundial. Devia, pois, comentar-se muito e por toda parte, a respeito do conflito entre as nações. Em 14 de junho de 1940, Paris, a capital da França, foi ocupada. Nesta mesma data, o Gal Pétain instalou a sede do governo provisório, em Vichy. Patrícia estava, nesta ocasião, com 7 meses de idade. É provável que tenha ouvido falar na França e Vichy, algumas vezes pelos adultos da família. Afinal de contas, ela cresceu durante o desenrolar dos episódios mais importantes da Guerra Mundial. Naquela época não havia televisão, mas o rádio era muito difundido e muito ouvido. As notícias sobre as operações militares fluíam constantemente pelo rádio. Possivelmente, Patrícia, embora ainda muito nova, ouvira inúmeras vezes referências à França e a Vichy, feitas através do noticiário irradiado pelas emissoras. Podemos supor, igualmente, que ela tenha escutado, uma ou outra vez, referências ao Havre, importante porto marítimo da França. Essas informações captadas pela garotinha, ainda que em tenra idade, poderiam ir sendo gravadas em seu inconsciente. Mais tarde, logo que aprendeu a falar, aquelas informações vieram-lhe à tona do consciente sob a forma de uma dramatização e ela passou a fantasiar toda aquela história de ter vindo da França em um avião sem asas, de haver nascido em Vichy, de ter ido ao Havre, de trem com o tio, etc. Esta hipótese, da criptominésia, poderia, forçando-se um pouco, explicar como Patrícia, aos 2 anos de idade, conseguiu referir-se a Vichy e ao Havre, localizando estas cidades na França, ver item 1 da tabela. Entretanto, a criptominésia dificilmente esclareceria os outros aspectos do comportamento da paciente, ver itens 2, 3, 4, 6, 10, 11 e 12 da tabela. Esta hipótese não nos parece capaz de explicar cabalmente o presente caso. Vamos tentar outra suposição. Telepatia, ESP e super-ESP. Os itens 8, 9, 13 e 14 da tabela sugerem que Patrícia, em sua infância, poderia ter manifestado momentos de captação telepática, ou melhor, uma certa intensificação de sua percepção extrasensorial. ESP não estaria apenas exteriorizando, sob a forma de dramatização, aquilo que eventualmente captava telepática ou clarividentemente, das pessoas e dos eventos ocorridos ao seu redor e no mundo, mediante o exercício de uma super-ESP. Esta hipótese tem a vantagem de não estar sujeita a limitações de espaço e de tempo. Ela se amolda facilmente à maioria das circunstâncias. Entretanto, ela esbarra com uma primeira dificuldade. Patrícia, a não ser naqueles citados casos dos itens 8, 9, 13 e 14, nunca mais mostrou, durante sua vida, habilidades telepáticas e clarividentes. É uma pessoa normal neste particular. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 da tabela oferecem dificuldades bem acentuadas para se encaixarem em uma explicação por ESP ou super-ESP, exigindo um número muito grande de hipóteses ad hoc que permitam ajustar os fatos à tese principal. O item 4, por exemplo, apresenta a dificuldade das marcas de nascença e da cena feita por Patrícia ao avistar o soldado ajeitando sua arma, na porta da casa comercial de Araraquara.
Como explicar tais fatos, por meio da ESP? Acreditamos ser desnecessário prosseguir na análise da hipótese telepatia, ESP e super-ESP visando a esclarecer o presente caso. É evidente a sua insuficiência para justificá-lo totalmente. Incorporação mediúnica. Não teria Patrícia sofrido um processo de incorporação de uma entidade desencarnada, falecida na França, em Vichy, assassinada por um soldado? Esta hipótese poderia explicar alguns itens da tabela de recordações da garota. Um detalhe importante é o fato de ter sido morta por um soldado. Esta circunstância constituiu-se um enigma para os investigadores do presente caso. A Guerra Mundial teve início, no dia 1º de novembro de 1939, com a invasão da Polônia. Dia 3 de setembro do mesmo ano, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Logo, Patrícia nasceu 2 meses e 11 dias após a França haver entrado no conflito. Sabe-se que Patrícia esteve apenas 7 meses em gestação. Diante disso, admitindo-se que tenha se reencarnado logo após haver morrido, conclui-se que o desencarne da personalidade prévia deu-se talvez em março ou abril de 1939, por conseguinte cerca de 5 a 6 meses antes do início da guerra. Nesta época não havia soldados inimigos, em território francês. Que soldado teria, então, fuzilado Alexandra? Quando Patrícia começou a falar, com 2 anos e meio de idade, Paris já tinha sido ocupada, dia 14 de junho de 1940. Portanto, já havia tropas alemãs em território francês. Nesta mesma data o Gal Pétain instalara o governo de colaboração, em Vichy. Supondo-se que Alexandra, a presumível personalidade prévia, houvesse sido morta por um soldado alemão, poder-se-ia admitir que o espírito da vítima fosse transportado até Araraquara e, logo mais, dado comunicação através da garota Patrícia. Esta hipótese justificaria o fato de Patrícia haver afirmado que fora assassinada por um soldado. A hipótese da incorporação mediúnica poderia, ainda, explicar os seguintes itens da tabela: 1, 2, 3, 4, exceto as marcas de nascença, 5, 6, 7, 9, 12 e 13. Todavia, não justificaria os itens 8, 10, 11 e 14. Da mesma forma, não explicaria as marcas de nascença, item 4, nem o fato de Patrícia manter suas recordações, ainda depois de adulta. 9. Ver detalhes relevantes concernentes ao caso de Patrícia, itens 1, 2, 3, 4 e 6. Outra dificuldade para admitir-se a hipótese da incorporação mediúnica é o fato de Patrícia nunca ter manifestado, durante toda a sua vida, qualquer sintoma que pudesse apontá-la como sendo um médium de incorporação. Outro fato é a circunstância de, em nenhuma de suas revelações acerca de uma suposta vida anterior, ter ela estado em transe. Sua família espírita está habituada a distinguir os fenômenos de incorporação mediúnica. Em uma situação desta natureza, seus familiares seriam os primeiros a notar o fenômeno. Patrícia ainda se refere à sua anterior encarnação, de maneira espontânea, constantemente e de forma natural, sem manifestar quaisquer alterações em seu estado de consciência. Por conseguinte, a hipótese da incorporação mediúnica, embora a princípio possa parecer uma boa explicação, não é capaz de esclarecer cabalmente o caso Patrícia. Memória genética. Deixamos de considerar esta hipótese, por não haver nenhuma circunstância que possa fundamentá-la, no presente caso. Patrícia descende de famílias italianas, por parte de pai e de mãe. Nenhum ancestral esteve envolvido em um drama semelhante ligado a guerras passadas. Reencarnação. Embora não tenha sido possível, até agora,
descobrisse a personalidade prévia e respectivos membros da família Barralouf, o que traria inestimável complemento ao presente processo. Este não deixa de apresentar fortes evidências intrínsecas de que se trata de um caso de reencarnação. A ausência de soldados alemães em território francês, na época em que Alexandra supostamente vivia em Vichy, não impediria que ela fosse morta por um soldado francês. Aliás, a tendência de atribuir a um militar alemão a autoria do crime não é tão justificável assim. Embora fosse uma ocasião em que se prenunciava uma guerra, não haveria razão para, exclusivamente, um soldado alemão ser capaz de uma tal crueldade. Um soldado de qualquer outra nacionalidade poderia ter fuzilado Alexandra, desde que movido por razões pessoais ou cumprindo ordens superiores. Apesar de um crime não justificar-se, ele pode ocorrer em qualquer ocasião ou lugar do mundo, com ou sem guerra. Mas, vejamos se a hipótese da reencarnação cobriria todos os aspectos deste caso. Sem dúvida, a reencarnação poderia explicar todos os itens da tabela, sem exceção, inclusive aqueles que implicariam as esporádicas ligações paranormais com acontecimentos dramáticos ocorridos na França durante a guerra. Qualquer pessoa normal pode, em idênticas circunstâncias, manifestar a ESP, sem ser obrigatoriamente um sensitivo excepcional. Uma cuidadosa releitura da tabela dará, ao estudioso do presente caso, uma melhor avaliação da hipótese reencarnacionista aplicada a ele. Em particular, é a única que poderia explicar com facilidade a ocorrência das marcas de nascença existentes no corpo de Patrícia. Conclusão: negando total valor à hipótese de fraude, consideramos as demais ainda dignas de reexame. Todavia, somos de opinião de que a hipótese de reencarnação é a que até agora melhor se aplica ao caso de Patrícia e Alexandra. Capítulo 8. O caso Celso e Herculano. Introdução. O presente caso foi por nós investigado em 1972. O paciente, Celso, nasceu em 1943. Por conseguinte, ele se achava, então, com 29 anos de idade e havia já perdido a memória de todas as suas recordações reencarnatórias. Diante disso, tivemos de valer-nos dos depoimentos de seu pai e de outras testemunhas. Dentre estas, destaca-se o Dr. Johnny Hermínio de Melo Doen, advogado, conferencista e interessado na pesquisa da reencarnação. Sendo amigo pessoal do pai do paciente, o Dr. Johnny Doen teve a oportunidade de observar detidamente o Sr. Celso, quando este estava com cerca de 3 anos de idade. A pedido do pai do paciente e deste último, seus nomes foram substituídos por pseudônimos. Entretanto, conservamos inalterados os nomes das testemunhas, dos locais e das pessoas citadas nos depoimentos, concernentes à vida atual e pregressa do Sr. Celso. O paciente, aqui denominado Celso, nasceu em 24 de junho de 1943, na cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo. Sua família, naquela época, era modesta, mas harmoniosa e sem problemas financeiros, composta do pai, da mãe, além dos seus 2 irmãos, ambos mais velhos do que ele. Os pais são espíritas praticantes. O genitor de Celso, o Sr. Agenor, na ocasião empenhava-se em obter donativos para a construção de um hospital espírita, obra esta que conseguiu concretizar. Após a construção e aparelhamento do hospital, inteligentemente entregou a direção clínica do mesmo a um médico, fazendo parte apenas da sua diretoria. Por ocasião da nossa entrevista, o Sr. Agenor havia deixado, há algum tempo, seus negócios como proprietário de uma tinturaria e passar a exercer o cargo de escrivão de cartório distribuidor, contador e partidor na sede do fórum local. O caso Celso e Herculano, que agora estamos apresentando, é do tipo não resolvido, pois não foi possível localizar a personalidade prévia,
Embora o paciente houvesse fornecido seu presumível nome e alguns pormenores a seu respeito. Entretanto, por tratar-se de país estrangeiros e distante, as pesquisas tornaram-se mais difíceis. Além disso, houve o problema do tempo decorrido. A personalidade prévia teria falecido entre 1940 e 1942. Quando tomamos conhecimento deste caso, já deviam, provavelmente, ter decorrido cerca de 30 anos do falecimento da personalidade anterior. Outra testemunha é a senhora Anita Brisa de Oliveira, conhecida do Sr. Agenor. Ela também presenciou alguns fatos que se passaram com o Celso, em sua meninice. Anita é funcionária pública federal, aposentada. Trata-se de pessoa altamente credenciada, fundadora da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Esta instituição construiu e vem mantendo um sanatório para tuberculosos pobres, em Campos do Jordão, estado de São Paulo. Em 11 de junho de 1972, na sede do IBPEP, fizemos a primeira entrevista com o Sr. Agenor, o qual veio de Cruzeiro a São Paulo, a convite de Anita Brisa de Oliveira, para uma palestra na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, e aproveitou a oportunidade para atender ao pedido que lhe endereçávamos por carta, em 26 de fevereiro de 1970. Na mesma ocasião obtivemos o depoimento de Anita Brisa de Oliveira, o qual confirmou plenamente o do Sr. Agenor. A fim de evitar repetições inúteis, iremos transcrever apenas os depoimentos do Sr. Agenor e do Dr. Johnny Doen, os quais se completam e cobrem praticamente todo o caso em estudo. Histórico. Preliminares. Por informação do médico psiquiatra e nosso estimado amigo, Dr. Wilson Ferreira de Melo, ficamos sabendo da existência deste caso, ocorrido em Cruzeiro, há cerca de quase 30 anos. Assim mesmo, procuramos investigá-lo, pois algumas testemunhas eram ainda vivas e lembravam-se bem de inúmeras passagens importantes ocorridas naquela ocasião. Entre tais testemunhas, havia o pai do paciente, o qual estava de acordo em fornecer-nos um depoimento sobre as manifestações de memória reencarnatória, de seu filho Celso. Como explicamos no início, tal depoimento foi obtido na sede do IBPEP, em 11 de junho de 1972. Para sermos mais breves e precisos, vamos transcrevê-lo logo a seguir. Depoimento do pai do paciente, em 11 de junho de 1972. Solicitado a relatar os fatos ocorridos com seu filho Celso, quando criança, o Sr. Agenor contou-nos o que segue. Vamos iniciar a nossa descrição lembrando fatos que dizem respeito às lembranças do Celso. Assim que ele reencarnou, uma senhora, médium vidente, observou vários espíritos de padres ao lado dele forçando para que abandonasse o corpo, pois não se conformavam que ele viesse reencarnar em um lar espírita. Tempos depois, o Celso, já com aproximadamente 3, saiu de casa sem sabermos. Brincando com os amigos, ele desapareceu. Houve várias pessoas que o procuraram. A mãe ficou muito nervosa e nós o procuramos muito também. Levamos quase 2 horas sem conseguir encontrá-lo. Ele havia penetrado embaixo de umas madeiras desses postes da telefônica e ali sentiu-se cansado e dormiu. Passado algum tempo, aproximadamente 2 horas, ele voltou para casa, e meu filho maior, o Fábio, perguntou: Celso, de onde você veio? Ele disse: Mas onde é isso? Ele respondeu: Da Noruega. Eu vim da Noruega. Estive lá com a mídia, conversamos sobre o assunto. Então nós nos zangamos com ele por ele ter desaparecido. Eu, que havia compreendido o fato, levei-o de um lado e comecei a perguntar, e fiz várias perguntas. Então ele dizia que viveu na Noruega, que era da Noruega e que a mãe dele era Mádia. E a todas as perguntas que fazíamos ele respondia sempre sobre a Noruega.
Quando dormia ele dizia assim: Mádia, não vou Mádia, eu não posso ir embora. Eu tenho que ficar aqui. Agora recebi ordem para ficar nesta casa. Hoje tenho meu pai, minha mãe, mas eu gosto de você Mádia. Mas eu não posso ir embora. Referia-se à mãe dela em outra encarnação, e quando conversávamos, ele sempre falava sobre a Noruega, sobre a sua bicicleta que seria uma bicicleta de mulher, pois como sabemos o padre usa batina e a bicicleta atual prejudica o transporte. Então ele dizia que a sua bicicleta era diferente da minha. E dizia sempre também que na Noruega ele viu uma quantidade enorme de peixe e bacalhau. De uma feita, minha esposa comprou um pedaço de bacalhau e mostrou a ele e disse: Meu filho, isto aqui é bacalhau. Ele disse: Mamãe, o bacalhau da Noruega não era rançoso assim. Expliquemos o fato. Acontece que o bacalhau da Noruega era peixe fresco e o que a mãe havia comprado era peixe curtido, salgado, consequentemente tinha de ser diferente o paladar. A esta altura, perguntamos ao Sr. Agenor com que idade o Celso começara a relatar tais fatos. O Sr. Agenor prosseguiu, então, dizendo: A partir dos 3 anos ele começou a responder constantemente. Vários amigos faziam perguntas e ele respondia. Até nós nos recordamos que numa ocasião o nosso José Marcondes, uma confrade de Taubaté, disse: Celso, como você arranjava dinheiro na Noruega? Ele abaixou a cabeça e não respondeu. Sentimos que ele ficou envergonhado naturalmente da recordação. Depois um outro perguntou muita coisa e ele lhe deu uma pratinha. Ele disse: Pai, eu não vou responder a mais ninguém acerca da Noruega. Fico cansado e ninguém me dá nada. Agora esse aqui me deu um prêmio, uma gorjeta, então eu vou responder para ele, para os outros não. O Dr. Johnny Doen, que nós conhecemos bem, hospedava-se sempre em nossa casa, e uma vez disse ao Celso: Celso, eu me recordo de quando você esteve na Noruega. Até junto comigo estava um preto. Ele disse: É mentira. É mentira. A Noruega não tem preto. Não é verdade. E discuti com o Dr. Doni neste sentido. Perguntamos a ele se ele era casado na Noruega e ele disse: Não, eu era padre, e padre não gosta de mulher, não é casado. A minha mãe era Mádia. Tudo para ele tinha de ser mais ou menos frio ou gelado. Mesmo na cama, quando dormia, ele não gostava de muitas cobertas, preferia ficar sempre sem cobertas porque sentia sempre muito calor. Perguntamos: Mas você, homem, usando uma saia? Ele disse: Se o senhor não sabe, o padre usa uma calça por baixo da saia. Ele sempre tinha uma desculpa para justificar aqueles fatos. De outra feita, estávamos plantando uma muda de bananeira do litoral, no quintal de nossa casa, e ele perguntou: Papai, o que é isto? Nós respondemos que era uma muda de bananeira, que ia dar umas bananas muito grandes. Ele disse: Na Noruega bananeira não dá porque o gelo mata tudo. Dá muitas árvores grandes, pinheiros. Então ele referia-se, constantemente, à permanência dele na Noruega, na cidade de Fumende, onde ele via sair trens de bacalhau. Dizia: Eu pegava minha bicicleta e ia lá observar aquilo da praia, a saída daqueles trens de bacalhau. Referia-se constantemente àqueles fatos. Inúmeros confrades conversaram muito com ele e constataram tais fatos. Quando eu perguntava: Mas Celso, você na Noruega era grande ou pequeno? Ele respondia: Eu era grande. Eu perguntava: De quem você gosta mais, da Mádia ou da Leonarda? Ele respondia: Da Mádia. Eu dizia: E você gosta mais do Brasil ou da Noruega? Ele respondia: Da Noruega. Aí eu falava: Então por que você não vai para lá? Você gosta mais da Mádia. Gosta mais da Noruega.
Então vá embora. Ele dizia: não posso, porque isto era em outra encarnação. Agora eu estou aqui, tenho de ficar aqui. Tenho de gostar desta terra mesmo. A Mádia me chama, mas eu não vou porque eu não posso ir para lá. Eu tenho de permanecer aqui. E nós observávamos constantemente. Os confrades iam em casa e sempre faziam perguntas. Uma ocasião ele respondeu até o nome do rei da Noruega, cujo nome não me recordo agora. E inúmeros outros fatos. Durante uns 8 anos ou mais ele respondia constantemente a várias perguntas sobre a Noruega. Depois, com o tempo, foi desaparecendo. Neste ponto, fizemos uma série de perguntas ao Sr. Agenor, procurando esclarecer mais o presente caso. As nossas perguntas estão precedidas da letra P, as respostas do Sr. Agenor pela letra A. P. Gostaríamos de saber o seguinte. Primeiro, o nome que o Celso teria tido em sua suposta encarnação anterior. Segundo, em que época a personalidade prévia morreu e qual a causa mortis. A. Respondendo a uma nossa pergunta, ele disse que usou na Noruega o nome de Padre Herculano, que o pai dele chamava-se João Batista e a mãe chamava-se Mádia. Ele dirigia uma igreja. Na época da guerra de 1939, a igreja foi bombardeada e ele faleceu neste bombardeio. P. Ele teria afirmado algo sobre a morte dele. Como ele morreu? Foi na igreja ou foi em outro lugar? A. Esse detalhe ele não respondeu e nós também não lembramos de perguntar. Ele disse apenas que a igreja fora bombardeada e que ele morreu nessa época do bombardeio. Não forneceu mais detalhes nesse sentido. P. Ter-se-ia, ele, referido a outras pessoas, amigos, parentes, além dos pais, companheiros da igreja, pessoas com quem ele teria se relacionado? Ah, não. O que me recordo mais é que ele se referia muito a Mádia. Pouca referência ao pai. Quanto a irmãos ele não fazia nenhuma menção. Nós também não tínhamos curiosidade de perguntar e assim indo sem que ele respondesse nesse sentido. P. Teria, ele, nessa ocasião, falado de propriedades suas. Animais, objetos, casas, sítios. Qualquer objeto ou animal de estimação que pertencer a ele e lhe deixar alguma lembrança bem marcante. Ah, ele gostava muito de passarinhos, de cachorros, gatos, mas não relatou que tivesse alguma propriedade na Noruega. Parece que ele se dedicava ao trabalho na igreja, aos passarinhos e animais de que gostava muito. Tanto que, numa gatinha que ele possuía, colocou um nome arrevezado, sem conexão com os nomes em português. P. Ao nascer, trouxe alguma marca semelhante a ferimento, a escaras de feridas, manchas, depressões, por exemplo, na cabeça, alguma falha óssea, ou, no próprio corpo, manchas que poderiam lembrar regiões onde houvera ocorrido algum ferimento. Qualquer marca de nascença bem típica que pudesse relacionar-se com sua vida anterior. Ah, não trouxe e não tem nenhuma marca que possa justificar a existência de algum ferimento. Os traços dele naquela ocasião eram perfeitamente nórdicos, cabelos completamente loiros, fisionomia bem clara, jeito mesmo de pessoa nórdica. Era completamente diferente dos irmãos, de mim e de minha mãe. Ele era totalmente diferente na fisionomia naquele tempo. Depois foi modificando, os cabelos escureceram, a pele ficou mais escura. P. O senhor se referiu a um incidente bastante interessante, aquele caso da revista, em que ele viu fotografia de um fiord. O senhor poderia descrever com bastante detalhe este incidente? Ah, ó nosso prezado amigo Leopoldo Machado, que recordamos com muita saudade, sempre parava em nossa casa, fazia umas palestras e depois prosseguia para São Lourenço. Sempre que Leopoldo estava em São Lourenço, eu, minha esposa e os filhos, íamos a São Lourenço assistir às suas palestras. Numa dessas viagens a São Lourenço,
da qual tenho até fotografias. O Celso estava junto comigo e, passando lá no Hotel Negreiros, ele viu uma revista aberta sobre uma poltrona e disse: "Papai, espera um pouquinho que vou olhar uma coisa aqui." E nos deixou a mão e foi olhando a revista e falando: "Fiord, fiord da Noruega." Apontava aquilo, aqueles longos golfos que existem na Noruega. Aí Leopoldo voltou também e viu que aquilo era de fato da Noruega. Quer dizer que, ao passar de relance, ele reconheceu aquilo nitidamente e pôde identificar. Quantos anos ele tinha? Ele estava com 5 anos. E há um detalhe também interessante. Na época da guerra falava-se muito na Itália, na Alemanha, na Inglaterra e outros países, e não se falava, nem de leve, na Noruega. Quer dizer, então, que se fosse uma influência da guerra em nosso pensamento, ele poderia falar em outros países, mas não justamente na Noruega, um país encravado lá no nórdico que não tinha nenhuma função de maior relevância na guerra que se realizou em 1939, quando a influência seria mais da Itália, Alemanha, Inglaterra e por outros países que estavam em guerra. Durante esta entrevista, foram abordados outros detalhes, entre os quais figura o nome da localidade, na Noruega, a qual Celso se referia quando pequeno. O nome verdadeiro devia ser Femunden. Mas o garoto, em seu linguajar infantil, dizia algo semelhante a Fumendi, em vez de Fumenden. Logo que o Celso começou a referir-se à Noruega, ele não pronunciava tal nome, sob esta forma portuguesada, e sim na forma provavelmente usada no próprio norueguês, Norge, Norga. O Sr. Agenor não soube informar-nos exatamente como era sua pronúncia, mas afirmou que devia ser algo como Norga, pois era diferente da palavra Noruega, por nós empregada aqui no Brasil. Vamos agora passar ao depoimento do Dr. Johnny Doen. Depoimento do Dr. Johnny Hermínio de Melo Doen, dia 28 de janeiro de 1975. As presentes declarações foram obtidas na própria residência do depoente, a Rua Alberto Rodrigues, número 878, Alto da Boa Vista, São Paulo, no dia 28 de janeiro de 1975. Todo o depoimento e a conversa que tivemos com o Dr. Johnny Doen foram gravadas em fita magnética. Na transcrição da entrevista, as perguntas estão precedidas da letra P, as respostas do entrevistado pela letra J. Solicitado a falar sobre o caso do Celso, o Dr. Johnny Doen iniciou suas declarações da seguinte forma. J. Soube deste caso em uma época em que eu estava justamente pesquisando sobre a reencarnação. P. Em que ano foi? J. Não posso precisar bem. Há uns 35 anos mais ou menos. O Celso estava mais ou menos com 2 anos e meio para 3 anos quando eu soube do caso. Eu era amigo do pai dele e então me dirigi a Cruzeiro, estado de São Paulo, onde eles moravam, para investigar o caso. P. Onde o senhor morava na ocasião? J. Em São Paulo mesmo. Eu fui até Cruzeiro para conhecer o garoto e observar o caso. Fiquei lá mais ou menos uma semana, hospedado na casa do pai dele. Aliás, o pai era uma pessoa humilde, tintureiro, e a mãe também humilde, filha de caboclos. E o que me impressionou mais no garoto foi o seu tipo físico. O garoto era louro, enquanto todos os irmãos eram morenos. P. Moreno que o senhor diz é de descendência negra 2? J. Não, caboclo. Moreno comum. E todos tinham uma feição mais ou menos puxando ao pai ou à mãe. E o garoto era completamente diferente. Tipo nórdico, rosto fino e comprido, olhos claros, quando todos tinham olhos escuros, quase pretos. Foi justamente este aspecto que mais me chamou a atenção. Um outro particular que me informaram na ocasião, este garoto tinha horror a cobertas e vivia quase que o dia inteiro nu, não suportava nem roupa.
Mesmo no inverno rigoroso ele não suportava cobertas, dormia com um lençol, nu, sem agasalho de espécie alguma. Isso o senhor mesmo observou ou foi informado? J. Eu mesmo observei. Fiquei lá uma semana e pude notar esses pormenores. Esse foi um dos aspectos que mais me impressionaram. E até por causa do filho louro assim, o pai tinha uma certa tristeza. Filho completamente diferente dos outros. Mas a mãe era uma pessoa honesta, humilde, recatada, do lar, nunca saía acima de qualquer suspeita. Quantos filhos mais ou menos eles tinham? J. Não estou bem lembrado. E eu perdi contato com este caso. E durante uns 2 ou 3 anos eu observei. Depois não cogitei mais do caso. Dessa visita que eu fiz escrevi uma ata que se perdeu depois com os papéis, no Rio de Janeiro. Eu morei 4 anos lá. Quando fui buscar, uma prima havia jogado tudo fora, inclusive esta ata é muito interessante. O senhor ficou sabendo deste caso por causa do pai do garoto. J. Eu era amigo do pai do garoto, que era espírita e estava construindo um sanatório em Cruzeiro. Eu inclusive colaborei com ele na arrecadação de fundos para a construção do hospital e já éramos íntimos. O senhor não sabe nem aproximadamente que ano era. J. Há uns 35 anos, daí para fora. Na ocasião em que o senhor investigou esse caso, o senhor se lembra se o garoto já falava alguma coisa estranha? Como o senhor ficou sabendo que se tratava de um caso sugestivo de reencarnação? Ele teria falado algo? J. Eu fiquei sabendo porque, como disse de início, nessa época eu estava investigando 2 casos de reencarnação. E como eu fazia palestras pelo interior do Brasil e citava esses casos, chegou-me ao conhecimento uma certa anormalidade que estava ocorrendo com o filho da Genor. Inclusive os médicos haviam dito que o menino era normal. Por quê? J. Por causa das reações do garoto. O garoto um dia repudiou a mãe, dizendo que a mãe dele não era ela. Não me recordo do nome da esposa da Genor. O pai disse, como não é sua mãe? Quem é a sua mãe? Ele respondeu, a minha mãe é a Mádia. O pai perguntou, quem é Mádia? E em vez de investigarem o caso, levaram-no ao médico e este sei lá o que diagnosticou, mas disse que era um caso anormal, talvez para psiquiatra. Nessa ocasião eu soube do caso e fui para Cruzeiro. E de fato o garoto insistia na mãe Mádia. O senhor chegou a ouvi-lo repudiar a mãe? J. Sim, não só ouvi como também fiz-lhe perguntas. Que tipo de perguntas? J. Onde morava, e ele respondeu que morava em Fulmendi, na Noruega. Nessa ocasião ele teve um gesto de espanto, não sei porquê, e disse, porque eu era grande e hoje eu sou pequeno. E eu anotei esse particular. Falou para o senhor? J. Sim. Evidentemente no princípio como método de investigação eu não bombardeava o menino de perguntas. Estava lá mesmo, ficaria uma semana, e esperava perguntar conversando em doses homeopáticas para precisar bem o caso. E ele achava natural o senhor conversar com ele sobre esses assuntos. J. Sim. No dia seguinte eu perguntei a ele, quando ele disse que antes era grande e hoje era pequeno, como ele se vestia quando era grande. Ele disse, me vestia de preto. Perguntei, mas vestia como? Ele respondeu, me vestia com uma saia como a da mamãe. Aí chamou minha atenção para esse pormenor interessante. Eu percebi logo que ele devia ter sido padre ou algum sacerdote. E eu conhecia um pouco acerca da Noruega e dos seus mosteiros. Então eu preparei um teste para o menino, com muito cuidado. Nas conversas eu lhe disse que me lembrava dele na Noruega. Ele olhava para mim e dizia, eu não me lembro de você. Eu lhe dizia, você morava num mosteiro, com aquele portão enorme de ferro, preto. Ele disse,
É sim. Tinha um portão grande lá no mosteiro. Eu disse, pois é, com um leão em cima. Ele respondeu, é sim. É sim. Tinha sim. Eu disse, eu ia de tarde conversar com você naquele salão enorme, com uma mesa preta e as cadeiras em volta, não é verdade? Ele ficou numa alegria. Disse, é sim. É sim. Mas eu não me lembro de você, não. Esse foi o ponto máximo para mim da autenticidade do fato. P. O senhor estava sugerindo, ao J. Sim, como início do plano que eu havia traçado para submeter a um teste. Então eu lhe disse que nós nos reuníamos no salão para conversar, comíamos maçã. Ele disse, eu comia maçã sim, mas não me lembro de você. Disse-lhe que comíamos pera e ele confirmou. Aí soltei o que eu havia preparado, e comíamos banana. Quando eu disse isso ele, que estava sentado, pulou de lado na ponta dos pés, pôs o dedo na minha cara e disse, mentiroso. Não disse que você não estava lá? Eu perguntei por quê, e ele disse, banana não dá na Noruega porque o gelo mata tudo. Este foi o teste que eu preparei. Eu sabia que banana não dá na Noruega. P. Ele estava com que idade quando falou isto? J. 3 anos. P. Durante quanto tempo o senhor inquiriu Celso sobre o seu passado? J. Eu inquiri esporadicamente. Como fiquei lá uma semana, conversava com ele sobre o trivial e ia encaminhando o assunto e jogava uma pergunta relacionada com o suposto passado dele na Noruega. P. Como ele revelou quem ele teria sido? Ele teria dito espontaneamente que fora um sacerdote. J. Não. Ele disse que se vestia de preto, com uma saia. 3 dias depois, aproximava-se uma festa religiosa. Nós estávamos na janela da casa deles, que dava para a rua. Estávamos ali eu, o pai dele e ele, quando passou um padre na rua. Ele então me deu um puxão e disse, olha lá como eu andava na Noruega. Aí eu confirmei a minha suposição de que ele fora sacerdote. P. Ele disse textualmente que vivera na Noruega na cidade de Fumendi. J. Sim. P. O senhor teria verificado posteriormente se existe na Noruega uma cidade com este nome? J. Procurei verificar e não consegui encontrar. Mais tarde, 2 ou 3 anos depois, eu me encontrei com o pai dele e este me disse, olha Johnny, nós já localizamos a cidade num mapa antigo. O cidade de Fumendi. P. O nome é exatamente este. J. Que eu me lembre foi este o nome que ele me deu. O caso me impressionou bastante e eu fixei, como esses quadros que a gente fixa na infância, com uma nitidez total. P. Como ele pronuncia o nome do país? Noruega mesmo. J. Noruega. P. Ele descreveu o país? J. Não. Ele descrevia o mosteiro e a descrição coincidia com o conhecimento que eu tinha dos mosteiros. P. Como era essa descrição? J. Dizia que havia um portão preto, grande, na frente, com um leão em cima, cercado de árvores com muita terra e mato. Dizia que era muito grande a casa. P. Esse mosteiro ficava em Fumendi mesmo? J. Eu digo com toda a sinceridade que não me ocorreu perguntar-lhe isso. Mas como ele dizia que morava em Fumendi e com naturalidade falou no mosteiro, eu creio que este devia ser em Fumendi. P. Como ele se referia à paisagem, ao clima, aos costumes, ao alimento, enfim a tudo aquilo que diz respeito à vida comum de um indivíduo. J. Quanto à paisagem, talvez por não ter organizado uma argumentação específica, eu não me lembro dele ter dado pormenores. Quanto à alimentação, sim. Ele se alimentava de frutas, maçãs. Ele falava galinha, mas eu percebi que não era galinha que ele comia, deviam ser pássaros ou patos. Mas ele falava galinha. P. Ele se referia ao clima. J. Sim. Dizia que,
Às vezes, o mato ficava branco. Ele era pequeno e falava banco, como banco de sentar, mas eu concluí que era branco mesmo. Ele não falava em neve, falava só no frio e no branco, ficava tudo banco. Quanto aos veículos da época, os meios de transporte. Não lhe perguntei sobre isso. Naquele tempo me escapou muita coisa que eu vejo que hoje seria interessantíssimo como documentário. Ele se referiu ao nome que teria tido na ocasião? Não. E o nome dos pais? Disse só o da mãe. Sim. Só falou o nome da mãe. E dos irmãos? Não mencionava nenhum. Também não se referiu à cidade mais próxima daquela que moravam de uma cidade onde poderia ter ido, que ele conhecesse além de Fumendi onde vivia. Não. Ele não se referiu a nenhum nome espontaneamente e eu também não perguntei. Interessante que ele só descrevia aquilo que eu lhe perguntava. Essa cidade a que ele se referia teria sido algum porto marítimo ou estaria no interior da Noruega, segundo as descrições dele. Também não me lembro deste pormenor. Ele teria se referido a veículos que pudessem dar uma ideia da época em que ele viveu. Não me lembro bem, mas uma vez ele falou num carro com roda muito grande. Foi só, que eu me lembre. Ele se referiu à maneira como ele morreu? Não. Não entrei neste detalhe. Quanto a animais prediletos, ele teria tido algum animal predileto? Gato. Ele falou em gato. Ele mostrava predileção pelos gatos. Também não me lembro. Os costumes dele nesta encarnação, quanto à questão de alimentação, faziam supor que ele tivesse guardado os mesmos hábitos daquele tempo. Sim. Ele gostava muito de frango, de carne de galinha, e de leite. Ele dizia que bebia muito leite na Noruega e comia galinha. Suponho que fosse pato ou outra ave. Ele tinha predileção por frango na alimentação. Quais os costumes dele no tocante à religião? Ele teria manifestado uma certa piedade religiosa, certa queda por religião durante sua infância nesta encarnação? Eu acho que não. Lá no mosteiro ele me falou em sua condição. Parece que ele era um dos superiores. Esta manifestação de recordação reencarnatória do Celso quando teria aparecido e em que circunstância surgiu? Logo que ele começou a falar ou pouco depois? Após algum incidente? Eu me lembro que o Genor me disse que começou quando ele repudiou insolitamente a mãe, dizendo que aquela não era a mãe dele. Que a mãe dele era a mãe Mádia. Ele perguntou onde estava a mãe Mádia. Isso eu achei interessante. E também aquele outro pormenor, quando ele disse, porque eu era grande e hoje sou pequeno. Isso foi há 35 anos. Eu não me recordo de outros pormenores. Ele não se referiu a nenhuma situação histórica que pudesse dar a localização no tempo dessa encarnação dele. Nenhum acontecimento histórico importante? Não. A única coisa foi a roda do carro, grande, enfeitada, com muitos raios. O único pormenor que seria interessante no caso é este. Esse veículo seria de tração animal ou a motor? Isso é que me escapou também de perguntar. Eu tive a ideia que fosse uma espécie de trole, porque ele disse que tinha 4 rodas sendo que as de trás eram muito grandes. O senhor conhece o Celso atualmente? Tem tido a oportunidade de privar-se com ele? Agora que ele está adulto? Não. Encontrei-o esporadicamente quando ele tinha já 9 anos. Então ele já não tinha lembrança tão nítida dos fatos. Mais tarde, com 13 anos ele se recordava vagamente. O pai me disse que, depois dos 20 anos, ele perdeu a memória daqueles fatos.
Teria ele apresentado alguma marca de nascença que a se houveram referidos pais, que caracterizasse algum acidente na vida anterior? Porque naturalmente ele morreu. Esta morte pode ter sido natural ou de maneira violenta. Se fosse violenta, poderia haver marca